Na verdade, assim, nós temos vários tipos de jejum, vários tipos de estratégias. Você pode pensar um paciente que faça um jejum, talvez 2 vezes por semana, numa restrição total ou uma grande redução de calorias, por volta de 25%, 37% do que ele consome. Ou uma outra estratégia que é muito comum, você faz um período alimentar durante o dia. Então, de repente, aquele paciente consome 16 horas ou não, tem 24 horas o dia. Ele vai restringir essa alimentação 16, 18 ou 20 horas, é uma outra estratégia. Então, cada tipo de jejum a gente pode aplicar para um paciente. Lembrando que, quando a gente fala em jejum, o que a gente mais foca é na restrição calórica. Convencional, como a gente pode pensar em qualquer estratégia, low carb, cetogênica. Então, o mais importante pensando em emagrecimento é a restrição calórica. E o jejum intermitente pode ser uma possibilidade. Tem gente, né, Mari e Rodolfo também, enfim, nós temos vários pacientes que de manhã acordam e não querem comer. Eu não tenho fome. Não tem fome. Você já faz essa pessoa. tradicional. Eu sou obrigado a comer ou não? Não precisa. Tá. Então, para você já é algo tradicional que você gosta, se sente bem, então maravilha, perfeito. E agora aquele paciente que acorda de manhã e deseja muito café da manhã, tipo eu, por exemplo. Eu amo café da manhã. Para mim, jejum intermitente ou um jejum, seja ele qual for, não seria tão agradável para mim. Entendi. Então, eu posso pensar, para mim, em outras estratégias. Você vai encontrar alguns trabalhos que mostram alguns benefícios adicionais do jejum, por exemplo, em redução de colesterol, triacilglicerol, glicemia, mas são alguns trabalhos, não são todos. E quando você coloca numa balança tudo isso, não teria um benefício realmente adicional pensando em jejum intermitente para todo mundo. Então, como o Rodolfo falou, é uma questão muito individual e particular. Não é obrigatório. Você pode fazer? Pode, mas não é obrigatório. Eu acho que as pessoas depositam muito a fé delas em uma única coisa, né? Então, é só o jejum que vai funcionar. E, resumindo, é tudo um déficit calórico que ele precisa. Não é só o jejum intermitente que vai resolver. Então, eu acho que a pergunta também é essa. Se ela é mais potente do que outras dietas, por exemplo. Isso é uma coisa legal também pra gente comentar, né? Que não é só isso. Entendi. Mas tem pacientes que se adaptam bem também. Tem pacientes que adoram. Ou, de repente, assim, um paciente chegou pra gente. Olha, já fiz low carb, já fiz cetogênica, já fiz outra dieta, eu já fiz de tudo e eu queria tentar jejum intermitente. Bom, é uma possibilidade. É uma escolha Dá dele, pra fazer, Mas né? algo, E tem aí paciente- que é legal, isso aí, ó, que gostoso, ó. Isso daí, eu sempre tenho um pulso muito firme no paciente, com o paciente. No meu consultório, o paciente não faz o que ele quer. Ele faz o que é melhor para a gente, combina o que é melhor para ele. Porque se ele chega, eu vi uma reportagem do jejum intermitente, ai querida, vamos então fazer o jejum intermitente? Não. O que você entende? O que você entende como jejum intermitente? Você conhece ciclo circadiano? Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Que eu vi fulana de tal na rede social. Então, eu acho também importante a gente, claro, ouvir o paciente, a escuta ativa na consulta, mas se a gente começa só com mimimi, então, mas eu vou testar tal dieta. Não, mas me explica, o que você sabe? Porque uma consulta, ela não pode ser só uma prescrição nutricional. Ela precisa ser algo educacional. Você precisa de educação para se manter dentro de um planejamento alimentar, você emagrecer e continuar magro. Então, até aproveitando essa deixa, né? Porque senão, às vezes, as pessoas acham assim, que vai chegar nutricionista e vai mandar na consulta. Então, nem apareça no meu consultório, que na minha consulta não vai mandar. Né? Ali, eu estou para cuidar da pessoa, não para entregar só o que ela deseja. O suplemento que ela viu na internet, eu vou prescrever. Não, né? Porque muitos profissionais estão fazendo isso, até inclusive médicos. Então, doutor, e a caneta emagrecedora? Essa aqui. Caneta emagrecedora. Né? Existe Falando isso? Existe. Análogo de LP1, né? Até já foi discutido aqui. Mas o que acontece episódios. Geralmente as pessoas vêm procurar a gente quando elas querem um resultado muito rápido. Já chegou no limite, ela quer um resultado muito rápido e aí viu lá que funcionou pra fulana, ela quer a mesma coisa. Ela não sabe nem por que ela quer. Então, essa é a nossa função, de explicar pro paciente, mas será que isso vai funcionar pra você? Será que você vai conseguir seguir pro resto da sua vida? Que nem quando eu falo pro Rogério, quando ele quer tirar o doce. Posso falar isso? Pode, Vilela, Ele tá? fala, Aqui é Vilela. Querido Vilela. Quando ele fala que ele vai tirar o doce pro resto pode da chamar vida também dele de por um amo. tempo Amo. pra ele emagrecer. Amo. Eu falo, você ama doce. Eu vou tirar Meu amo. cerveja, nem vem com essa história. Então, não é uma existe. coisa que você gosta muito Pra e mim aí é você vai muito ficar. É difícil. muito difícil. Eu falo, é melhor você aprender a conviver com esse doce Ele do que fazer você parte tirar. da sua rotina alimentar, mas não como algo frequente, algo esporádico. E né? você aprender a lidar com ele, ao invés de você comer uma barra porque você se restringiu por tanto tempo, aí quando você vai comer uma barra inteira porque você não tem controle sobre esse alimento. É uma coisa que você gosta, você vai tirar da sua vida. Por quanto tempo você vai conseguir manter isso? Você vai, E é uma questão progressiva também. vai me explanar. Virou pessoal. Você vai falar mais sobre mim ainda. Peguei um exemplo. Chegou o paciente aí de exemplo. Mas a gente começou a falar do jejum, e pra quem não tá entendendo nada do que a gente tá falando, dá o conceito do jejum intermitente, né? Vamos dar esse conceito aí, o que é o jejum intermitente? Basicamente, são 2 tipos de estratégias, então. Jejum intermitente, de fato,
é uma situação onde você tem uma restrição calórica total ou bem expressiva para esse paciente, que pode ser uma vez por semana, 2 vezes, 5 vezes, ou até o Ramadã, também uma questão religiosa. Perfeito, Nós temos eu concordo. Aí é uma questão, né, que enfim, é jejum pra ir necessário. na missa no domingo, é maravilhoso. É algo De vez em importante. Agora tem uma outra estratégia chamada TRF, que todo mundo fala que é jejum, mas na verdade é o TRF, Time Restricted Eating, onde você tem uma janela alimentar, janela de restrição alimentar ao longo do dia. Ou seja, é o que é mais tradicional, que eu vejo pelo menos, né? É o que eu mais 16 vejo horas, 18 horas de jejum. Isso Na não é verdade, jejum não é. intermitente? Na verdade, não é. Pela tem literatura vários- científica, não. Tem, Seria inclusive. TRF. TRF ou TRE. Mas todo mundo fala jejum intermitente e eu, assim, para ficar mais fácil para o paciente, falo jejum intermitente também, mas na verdade, pela literatura, quando se compara estudos científicos, não é jejum intermitente. É TRF ou TRE. Tá. E você pode falar como jejum, como o Rodolfo disse, esse jejum pode ser mais uma questão circadiana também, você pode fazer mais de manhã ou mais à noite, de acordo com o perfil do paciente também, caso seja Mas qual é a aplicado. teoria dele? Por que ele funcionaria? Basicamente restrição calórica, né? Mas o que eu observo, e eu combato muito isso, virou meio que uma competição, seja com aplicativos ou até, né, no sentido de quantas horas eu vou aguentar ficar em jejum. As pessoas estão vendo isso como um desafio. E, poxa, mas é um desafio que vai afetar todo ali o que ela está buscando, que na verdade é aprender sobre a alimentação. Então eu até brinco assim, um outro desafio na vida, que é ficar tentando ficar cada vez mais horas sem se alimentar, né? Então é um conceito que nutrição não é medicamento no sentido de faz de intermitente que vai resolver. Toma isso que vai resolver sua dor de cabeça. Você trata só o sintoma, mas não trata a causa dessa maneira, com essas estratégias, pensando apenas em restrição calórica. Muitas vezes, o que está ali de novo, levando a pessoa a engordar, é a falta da mastigação, é a maneira como está a saúde do intestino, como eu trouxe até o presente inútil no banquinho, dá pra gente abordar sobre o intestino, que é um assunto maravilhoso. Uma pessoa que não tem intestino saudável, mesmo às vezes com uma restrição calórica, ela não vai emagrecer. Então é muito além de contar caloria. Contar caloria é algo que se resolvesse, a gente não existiria, basicamente. Dieta dos pontos, aquela dieta dos anos 80, já resolveria. Come 500 pontos por dia, seja de chocolate, de picanha, ou de fruta, que você emagrece se você não ultrapassar os pontos. Então, nutrição é muito mais do que isso, né? Precisa de todo um planejamento mais organizado e não ficar pulando de estratégia em estratégia o tempo todo.